Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e olha só que bacana, esse é o vídeo 900 do canal, celebrando no mesmo dia, olha a coincidência, em que atingimos 4.000 inscritos. Eu sei que parece pouco, e é pouco, mas gente, a gente tá falando de um canal que fala de RPG solo, que não tem nome, né, Tarcísio Lucas, e que não foca em D&D, um canal de RPG que não foca em D&D, e pelo contrário, foca em jogos totalmente fora do circuito, né? E 4.000 é bastante coisa. Tem canais aí que falam só de D&D e que chegam a 12, 13 mil. Então, eu acho que é um sucesso. E 900 vídeos era para ser muito mais. Era pra gente estar comemorando nesse exato dia o vídeo 1000. E eu vou explicar, tem uma das perguntas que tem a ver com isso, tá bom? Então vou dividir em duas partes porque foi muita pergunta, tá? Então essa é a parte 1. E amanhã eu lanço a parte 2. Essa parte 1, ela é focada nas perguntas que fizeram no post que eu fiz lá na comunidade Solo RPG. E a parte 2, nas perguntas que eu fiz na minha timeline pessoal, tá bom? Então vamos lá. O Daniel Carvalho perguntou: qual tema foi o mais desafiante ao criar um sistema ou jogar uma campanha de RPG solo? Olha só, isso é uma pergunta muito interessante e pra mim, qualquer coisa que não seja uma masmorra é um tema desafiante. Porque assim, é o que eu gosto, é o que eu jogo em 95% das vezes, é entrar num lugar e sair explorando. Geralmente uma masmorra, um templo abandonado, uma nave perdida, uma backrooms, mas é masmorra. Qualquer coisa que se passa numa cidade, qualquer coisa que se passa num lugar aberto, qualquer tipo de situação que possa surgir, para mim vai ser muito desafiante, né? E também temas modernos, por exemplo, temas que se passam no mundo atual, para mim são sempre desafiantes, eu gosto bastante, não acho ruim, mas são desafiantes porque a minha cabeça está sempre voltada para a exploração de masmorra. O Rafael Reis perguntou: qual o seu NPC mais marcante? Eu tenho dois. O Walter, que ele faz parte da campanha que eu fiz com o Giovanni. E o Walter, ele é um necromante anão alcoólatra. E ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele tem a sua profundidade, e que em um certo ponto da campanha lá ele se transformou num vampiro. Então ele é um necromante, vampiro, anão alcoólatra. E tem o Byron, da minha campanha com o Diego Andrade, e o Byron, ele é um ser imortal. Não se sabe ainda a origem dos poderes dele, só que esse não é meu. Esse Byron, ele existe de verdade num audiodrama que eu adoro, que chama The Byron Chronicles, que é um audiodrama que conta a história do Byron. O Byron, ele é uma mistura de Sandman com Doctor Who, né? Agora o Fernando, ele fez talvez a única pergunta realmente polêmica do vídeo, que ele perguntou: qual a sua maior decepção na cena do RPG? E aí eu fiz uma pergunta pro Fernando que eu falei: atualmente ou considerando todos os tempos? Ele não viu, provavelmente ele está trabalhando, então eu vou responder as duas, né? E já vou falar, gente, eu vou citar alguns nomes. Qualquer nome citado, gente, eu abro espaço aqui no canal, vocês podem enviar vídeos colocando o ponto de vista de vocês, e eu prometo que eu vou colocar o vídeo na íntegra da réplica de vocês no canal. E eu não vou comentar nada, não vou fazer corte, e eu não vou deixar que venham comentários depreciativos de vocês, tá bom? Se for preciso, eu até excluo os comentários desse vídeo que vocês me mandarem, tá bom? Então fica aí o convite e o direito que vocês têm, uma vez que eu não tenho como responder essa pergunta sem citar nomes, tá bom? Então vou tentar ser o mais honesto possível e também não ofender ninguém criminalmente, porque eu não posso fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para sair da cadeia, tá? Então eu tenho duas grandes decepções, tá? A primeira, que eu considero a maior decepção de todos os tempos, foi com o Marcelo Del Débio, né? Realmente foi muito decepcionante, porque eu conheci o trabalho dele lá na década de 90, eu gostei muito do trabalho dele. O Arcanum e o Trevas foram jogos importantíssimos na minha vida de RPGista, né? E na minha vida pessoal também, né? Foi muito importante conhecer esses livros, abriu muito a minha mente para várias coisas. O Arcano e o Trevas me fizeram perceber que eu gosto muito dessa parada de ocultismo, alquimia, espiritualidade, magia, que de uma forma ou de outra foi o que me levou para Wicca, né? Então teve uma importância muito grande. Na década de 90 você não sabia mais nada do que os seus autores faziam, você só sabia aquilo que ele colocava no livro. E
por volta de 2015, 2016, quando eu voltei pro RPG mesmo, por causa do solo, tudo. E aí, eu até lembro que assim que eu montei a comunidade, uma das coisas que eu queria fazer era chamar o Del Débil para participar da comunidade do solo, porque ele tinha feito o RPG Quest, que tinha regras para se jogar solo. E aí o pessoal que estava lá de administrador falou, cara, né, dá uma olhada no que o cara posta aí. E aí, meu, assim, é muito ódio destilado, sabe? Sempre aquele discurso de que alguém está tentando destruir algo e muitas vezes pega uma luta social e diminui o valor dessa luta social, muitas vezes pega o que uma minoria está lutando para ter direitos iguais e diminui isso. Então foi muito decepcionante conhecer isso, esse lado, que definitivamente eu não me identifico, eu não apoio, e ficou muito difícil até de jogar os jogos dele, porque eu considero ele, mesmo com tudo isso, do ponto de vista técnico, da escrita, eu acho ele um bom escritor, sabe? Eu acho ele um bom escritor de RPG. O sistema que ele criou, o Daimon, eu acho um sistema muito bom. Ele funciona muito bem, ele é fácil de entender. Mas eu confesso que já faz, talvez, anos que eu não jogo nenhum sistema dele porque eu não consigo, né? E isso é o de todos os tempos. Agora, atualmente, acho que a maioria sabe disso, né? A grande decepção atual com a cena do RPG foi todo esse histórico que teve com a Fortaleza de Berdolock. Como vocês perceberam, que não tem mais vídeos da Fortaleza de Berdolock no meu canal, e não tem nada, né? E não vai ter, né? Porque foi um jogo que eu me dediquei muito tempo, eu criei muito material, desde 2014 eu estava criando material para Fortaleza de Berdolock. Eu peguei esse jogo que estava totalmente abandonado e totalmente esquecido, e eu trouxe de volta para várias discussões, formou-se uma comunidade até que grande de pessoas em redor desse jogo. Depois teve os eventos da Fortaleza de Berdolock, que entre todas as edições já tiveram mais de 100 participantes. E aí começou a ter novos materiais, eu falava de cada material que tinha a ver com o jogo. E aqui no canal tinha mais de 50 vídeos só sobre a Fortaleza de Berdolock, né? E a comunidade solo foi muito entusiasta, que fez o jogo voltar para os debates. Então você vê outros podcasts que estão falando de Fortaleza de Berdolock. E isso por causa do trabalho que eu fiz, muito tempo despendido nisso, e o entusiasmo que a comunidade do Solo RPG fez. E aí, no mês retrasado, teve aquela polêmica do PDF do Old School Essentials, que eu expressei meu descontentamento contra R$60 o PDF, né? Não acho que o jogo é ruim, inclusive eu fiz um vídeo falando do financiamento. Semana passada eu fiz um vídeo falando do Fast Play, então eu super apoio o jogo, só que eu acho, e deixei claro na época, que R$60 era um absurdo, só que eu fiz isso na minha timeline. Eu não fui na comunidade do Old School Essential falar isso, eu não fui na comunidade OSR Brasil, eu postei na minha timeline. E aí eu fui muito atacado por várias pessoas. Aí o pessoal falava que eu não gostava de OSR, o pessoal falava que eu estava lutando contra o jogo, que eu estava lutando contra o cenário OSR. E aí teve um post na página do criador da Fortaleza de Berdolock, que é o Tony Garcia, em que várias pessoas foram lá e algumas delas fizeram comentários muito depreciativos em relação ao meu trabalho e em relação à comunidade Solo RPG. Uma dessas pessoas, que é um amigo bem próximo do Tony Garcia, fazia comentários ou algumas marcações ali, alguns cliques ali, assim, de formas muito ofensivas, irônicas mesmo, sabe, no sentido de, sabe, o cara vai ficar nervoso nisso. Algumas pessoas fizeram comentários depreciativos, uma delas falou que RPG solo 90% dos jogos são feitos no banheiro, né, dando a entender isso mesmo que vocês pensaram agora, e, né, o Tony Garcia ele não precisava ter concordado comigo que R$60 não precisa, essa é uma opinião, tá bom? Mas eu acho que caberia sim fazer algum tipo de defesa da comunidade e da pessoa que trouxe os jogos dele para o debate, porque todas essas pessoas que estavam aí, muitas delas já estavam produzindo conteúdo e nenhuma fez o resgate dos jogos, nenhuma falou nada. Então era só falar, tá bom, né? Eu também não concordo com ele, não concordo com a posição da comunidade, mas
né? A comunidade sempre está falando de OSR, no meu canal já tinha a seção OSR. O primeiro material que eu lancei da Fortaleza de Berdolock pela Riachuelo, né, que chamava Fortaleza de Berdolock Old School. Então, sabendo de tudo isso, você não ter uma linha em defesa quando alguém fala que os seus jogos são feitos no banheiro, para mim, assim, foi decepcionante. Isso tá público, né? Tudo que eu tô falando aqui tá no post lá, se não foi apagado. Eu sei que tem pessoas que acompanharam isso, né? Então é isso, né? Se você não tem palavras de apoio para quem gastou tanto tempo e esforço no seu trabalho, é algo que para mim não serve. Para mim não serve, eu não quero isso, então não tenho mais nada a ver com a Fortaleza de Berdolock, tá? Não vou fazer nenhum outro evento de Fortaleza de Berdolock, não tenho mais nada a ver com esse jogo. E era para estar comemorando aqui os 1000 vídeos, só que aí outras pessoas também acabaram me ofendendo. Nessa ocasião, assim, eu nunca pensei que criticar um PDF de R$60 pudesse trazer tanto transtorno, né? E aí eu acabei tirando do meu canal exatamente 100 vídeos, sendo que 59, 57, eu não me lembro, era sobre a Fortaleza de Berdolock ou os jogos que margeiam, né? Tipo Mundo de Zoa, Mercador, não sei o que lá de mercadorias e tudo mais, né? Ladrão de túmulos, mas é isso, né? Se por algum motivo o Tony Garcia ficar sabendo disso e quiser mandar uma réplica, tá aí, com a diferença de que eu não vou permitir ninguém vindo nos comentários do vídeo que ele me mandar para ofender ele. E se fizer isso, vai tomar uma resposta, ou, na pior das hipóteses, eu vou não permitir que se faça comentários, tá bom? Porque é o mínimo, né, que você faz, é isso, né? Não deixar pessoas ofenderem outras pessoas, ainda mais aquelas que divulgaram tanto o seu trabalho. Aí o Pedro Ravel perguntou, então essa foi a única pergunta séria, tá bom, galera? Agora fica bem mais light. O Pedro perguntou, pergunta relacionada a videogames, tu curte videogames? Pedro, eu curto. Qual o seu console preferido? Não joguei nenhum. Talvez eu tenha jogado PS2, né? Mas nem dos antigos, por exemplo, né? Eu nunca joguei Mega Drive, Master System, Atari. Eu lembro que eu tinha um primo que tinha Atari, mas ele não gostava muito que eu jogava. E então não joguei nada, né? Jogos marcantes da sua vida? Nenhum. Por quê, gente? Como eu falo, né? Eu venho de uma cidade rural e de uma família muito pobre que morava numa cidade que todos os meus amigos eram muito pobres. Então nenhum dos meus amigos teve videogame enquanto criança e adolescente. A gente foi comprar, que eu falo, eu não, né? Mas porque eu já tinha perdido interesse. Mas os meus amigos de infância, todos eles tiveram videogame depois dos 20, 25, né? E aí eu já estava em outra pegada, assim. Curte RPG nos videogames? Eu curto muito. Porque o que aconteceu, né? De uns tempos pra cá, eu voltei muito para jogos de celular. Eu sei que tem todo esse debate de que gamer, quem joga jogo de celular não é gamer de verdade, mas caguei pra isso, né? E eu gosto muito de RPG nos videogames. Ele citou aqui o Final Fantasy. Eu adoro a história do Final Fantasy, né? Dos cristais e aquele coisa do looping temporal. E os outros também. Eu gosto demais do Final Fantasy. Gosto muito do Legends of Zelda. Gosto demais. E eu jogo alguns e eu gosto muito do RPG nos videogames. Eu acho muito legal. De alguma forma, pra mim, me parece muito RPG tradicional, sabe? É aquilo que eu falo, né? No RPG tradicional, tá, as escolhas são infinitas, mas a verdade é que tem algumas escolhas que são mais óbvias do que outras e que geralmente são aquelas que a gente faz. E o RPG eletrônico, ele meio que já tem isso. Então, eu vejo o RPG eletrônico, pra mim, ele é muito parecido com o RPG tradicional e é muito parecido com um livro-jogo. Com a diferença de que você não precisa estar imaginando e criando, que é a parte que eu mais gosto, na verdade, né? Mas pra mim é muito parecido. E ele fala, qual você recomendaria? Eu tenho jogado 3 jogos agora. Deixa eu ver aqui se eu acho de fato, né? O nome de um que eu estou em dúvida. Shotlan, Sword of Sholan. Eu tenho jogado um que chama Fateful Lore, que é um jogo 8-bit, muito parecido com Final Fantasy 1, inclusive até história parecida. Nesse jogo você tem que restaurar 3 cristais que ficam em 3 torres para evitar a volta do demônio Darglaksak pro mundo. E é aquele jogadinha lá, você fica passeando e fica farmando e tudo mais, né?
e chama Fateful Lore. Ele é um jogo gratuito que tem lá na Apple Store, Play Store, né? Tem outro que eu tenho jogado que é um jogo de plataforma que se chama Sword of Sholan, que ele é um jogo de plataforma que você interpreta um guerreiro também, que você tem que resgatar as pessoas, porque vem um vilão na sua vila, aprisionou todo mundo e aprisionou o mago, e você tem que salvar todo mundo e no final enfrentar esse grande vilão. Ele é um jogo de plataforma, né? Você vai pulando e tem várias fases, que é muito legal. E tem um terceiro, que é um MMORPG, também para celular, que chama Soulcraft, que eu achei muito legal, é muito bom, né? Que você interpreta, é tipo um anjo, e você vai cumprindo missões, tem um general e tudo, só que tem uma história interessante, porque parece que os seus superiores, ele tem alguns planos meio obscuros, e aí você vai descobrindo, só que aí tem os demônios e tudo mais, e é nessa jogada 3D assim. Eu achei os gráficos, para um jogo gratuito, ele é muito bom, então eu recomendaria esses 3. O Gilson Santos perguntou: Tarcísio, qual a chance de você criar um card game de exploração de masmorras somente para um personagem? Gilson, as chances são tão grandes, mas tão grandes que eu inclusive já criei e já tem até vídeo no canal. Só que era numa fase em que eu ainda estava bem nessa pegada caseira. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Tarcísio Lucas Artesanal. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Você vai achar. Tem um vídeo no meu canal que chama, ó, Como criar um RPG solo artesanal e de custo quase zero, parte 1. Que ele é justamente isso. Ele é um jogo de cartas, eu criei as cartas. As cartas, elas são divididas entre cartas de salas e corredores, cartas de monstros, cartas de eventos e cartas de tesouros. E ele é um card game solo de exploração de masmorra para um personagem, né? Eu vou lançar esse jogo agora que eu aprendi a diagramar e fazer arte digital e tudo mais. Então vai ter esse jogo sim, ele vai ser um print and play que vai estar saindo na minha lojinha até o final do ano. Mas se você quer saber das regras, vai nesse vídeo então, né? O vídeo é bem grande, ele é de 3 anos atrás. RPG solo, 2 pontos. Como criar um RPG solo artesanal de custo quase zero, parte 1. Nunca teve a parte 2, né? Então é isso. O Felipe Cortes fez 3 perguntas. Primeiro, qual a melhor parte de morar em um sítio e a pior? A melhor parte, com certeza, é o visual. É muito bonito, a natureza é fantástica, tem um bosque ali, né, dentro da propriedade, tem um pântano, tem um lago que a gente pode pescar. Essa, com certeza, é a melhor parte. A pior é a falta de segurança. Por quê? Gente, a zona rural, ela não é essa calmaria que a gente imagina. A zona rural, ela é de qualquer cidade. Ela é um ambiente muito instável, muito violento, né? Quase todo mundo, todas as propriedades têm armas e sempre tem relato de fazenda que foi invadida, de galera que veio de madrugada e roubaram as vacas de outro. Gente, cara, já roubaram porco. Entraram e roubaram porco, né? Você fala, mas roubaram um porco? Porque, gente, um porco grandão assim é muito caro, que você pode vender assim, ou o porco em si, né? Se ele for um reprodutor, alguma coisa, ou da carne. Então, quando anoitece, depois de 8 e meia da noite, você tem que trancar tudo e ficar dentro de casa. É muito inseguro, tá? Essa imagem do campo, um lugar tranquilo, cheio de pessoas calmas, gente, isso nunca existiu, tá bom? Isso é um Brasil mítico, sabe? Da mesma forma que os europeus, eles imaginam a Idade Média como um momento, tipo, tem os cavaleiros, as donzelas, e na verdade era peste, gente morrendo, cabelo enrolado sem dente. A mesma coisa é essa visão da zona rural, tá bom? Ela está longe de ser esse paraíso bucólico que as pessoas pintam aí nas músicas e tudo mais. Segunda pergunta do Felipe: como ensinou seus filhos a jogarem RPG? Fazendo uma coisa muito feia, Felipe, que é partindo do pressuposto que as regras não importam, tá bom? Então, primeiro eu comecei a jogar como se fosse uma contação de história, como se eu fosse um livro-jogo, e oferecendo as opções para o meu filho e ele escolhendo. Depois, quando ele já sabia, já estava por dentro disso, eu comecei a falar, tá, agora pega um dado. Tá, o que você quer fazer? Você quer pular em cima dessa árvore? Então joga o dado, tem que tirar 3 ou mais, 2 ou mais. Ah, esse daí você vai conseguir tirar 6. E foi assim que eu fiz ele entender o que era RPG, e ele gosta bastante. O meu filho mais novo, ele tem 3 anos, tadinho, ele ainda não fala, ele tem problemas de desenvolvimento,
Então a gente está cuidando, né, disso, né? Ele tem autismo, é mais severo do que eu, né? E, então ele ainda não consegue jogar, tadinho, né? Mas eu gosto de contar bastante história pra ele. E eu, às vezes, eu faço pergunta, né? E aí, o que você quer que o cursinho entre na caverna? Aí ele fala, não, né? É muito interessante. Próxima pergunta do Felipe. Quantos jogos a fazer já estão nos seus planos? Felipe, eu quero focar mais agora em suplementos, tá bom? Então eu tenho muita coisa pro Dominion, pro mundo de Dominion. Eu tenho muita coisa pra Backrooms. Eu tenho o cenário oficial de Jornada Espacial, que vai sair até o final do ano. Tem um livro de literatura do Cybercidades, que é o Férias de Verão. Agora, de jogo novo, eu tenho 2 aí vindo aí. E eu acho que só vai ser isso que eu vou fazer, né? Não, tem um terceiro, né? Tem um terceiro. De novo mesmo, vai ter o Secula Seculorum, que é um jogo de 18 páginas, todo feito à mão, só que na forma de um pergaminho medieval. Então ele tem as iluminuras, aquelas letras enfeitadas, ele é colorido. E eu tô fazendo aí já faz bastante tempo, mas demora muito, assim. São semanas para fazer uma página. E tem um que eu quero fazer que chama Noite na Taverna, que é baseado no livro do Álvares de Azevedo, e que nesse jogo você interpreta um poeta romântico do século XIX que tem tuberculose e vai morrer com 24 anos. Então você vai tentar criar alguns eventos na sua vida para ficar para a posteridade. E tem também um jogo, que esse eu quero lançar mesmo, talvez seja o meu próximo UFC, que é o Senhores de Polaris, que ele se passa bilhões de anos no futuro, na civilização mais avançada de todos os tempos, e que você interpreta um dragão cósmico que cuida dessa civilização avançada. O João Eduardo Alves perguntou: qual o RPG que te introduziu nessa vida de RPGista? Quais foram os culpados por te apresentar esse sistema? O primeiro RPG que eu conheci foi o Defensores de Tóquio. E os culpados são o pessoal da Dragão Brasil, o Marcelo Cassaro, o pessoal que editava a revista, porque um belo dia eu fui na banca de jornal, a única banca que tinha na minha cidade, e estava lá nada mais, nada menos do que o Defensores de Tóquio, vendido muito barato, se não me engano era R$ 2,50, que era o mesmo preço de uma revista do Super-Homem, né? E foi assim que foi. O Thiago perguntou: se pudesse apagar 3 álbuns de rock e metal da história, quais seriam? Então, primeiro seria o Senenger, do Metallica, porque eu lanço disco feito aqui no meu quarto, utilizando bateria do teclado, o teclado Yamaha de R$250. O Metallica, ele tem milhões e milhões de reais em orçamento, né, um orçamento ilimitado, e os caras fizeram um som de bateria que é igualzinho o som de bateria que eu faço aqui no meu quarto com um teclado de R$200. Então, né, não tem desculpa. Eu queria eliminar o Cowboys from Hell, do Pantera, né, porque é um disco muito bom, é um dos melhores discos de metal da história, mas tem o Phil Anselmo, então o cara acha que só porque ele gravou um disco fantástico, que nem esse, ele pode sair fazendo saudação nazista em show. Então eu quero que mais se ferre. Cowboys from Hell até hoje vende que nem água, então ele não quero que ele tenha o direito disso, eu quero que ele se ferre, né? Vai ser nazista em outro lugar, não no metal. E agora eu falei 2 de metal, vou pegar um de rock, o Animals, do Pink Floyd, que eu acho insuportável. Tem várias coisas do Pink Floyd que eu acho insuportável. Tem várias coisas que eu amo de paixão, mas o Animals, olha, que disquinho chato. Meu Deus do céu. Felipe Gonçalves: o RPG Solo está provando desde os primórdios que veio para ficar. Isso aí. E atualmente está mais vivo do que nunca. Na sua opinião, o que ainda precisa acontecer, ser feito para que os grandes nomes e marcas do RPG mundial adotem a modalidade solo nas regras oficiais de seus sistemas? Olha, eu vou falar para você, Felipe, que eu não sinto falta nenhuma disso acontecendo, e eu acho que quanto mais longe do mainstream dessas grandes empresas o RPG Solo ficar, mais prolífico ele vai ser. Por quê? Por que eu penso isso? O RPG Solo ele pode ser muito bom comercialmente, mas imagina o RPG Solo na mão da Wizard of the Coast. A Wizard ela vai fazer toda a campanha no mundo para deixar claro que RPG Solo é com ela. Mesmo porque foi o D&D que lançou o primeiro método, então tecnicamente eles não estariam fazendo propaganda enganosa ao associar RPG Solo com D&D, né? Então é um trunfo que eles têm. Mas, cara, os caras vão descobrir
que, em vez de vender um livro para o mestre, o RPG Solo, cada jogador de um grupo de 6 pessoas vai comprar aquele livro. Eu imagino facilmente a Wizard of the Coast fazendo uma gourmetização do RPG Solo, sabe? Olha, estamos lançando aqui fichas de personagens encadernadas, em que você escreve e apaga, e é apenas R$70 o pacote com 2 fichas. Eu imagino muito isso, assim, eu particularmente acho que o que o RPG menos precisa, o RPG Solo, é ficar atrelado a grandes editoras, né? Agora, isso vai acontecer? Vai acontecer se tiver uma renovação. Eu não falo disso, mas assim, dentro das grandes editoras, a Wizard of the Coast, aqui no Brasil também, tem uma galera muito fechada, que tem muito claro o que é o que não é RPG. Então precisa entrar gente nova na equipe criativa, gente que tem experiências diferentes e tudo mais, né? Mas a gente sabe que essas empresas não estão tão abertas assim. Porque essas empresas, gente, é tudo dinheiro, tudo gira ao redor de dinheiro, tá? Então, algum momento eles vão ver o quanto que está produzindo de dinheiro o RPG Solo, vão entrar nessa, e aí dane-se o RPG Solo. Não vai ter interesse nenhum em divulgar o RPG Solo, vai ter interesse muito em fazer dinheiro. E eu não sei que rumo que isso pode tomar, né? Então, o Ricardo Peraça perguntou, qual o sentido da vida? O que é a vida? O que é o ser? Para essas 3 perguntas eu tenho uma resposta, a resposta é 42. O Douglas Roberto perguntou, qual a sua experiência e opinião sobre o RPG Cooperativo Sem Mestre? Roberto, o Douglas, né? Eu sinto lhe decepcionar, mas eu não gosto, cara, eu não curto mesmo, tá bom? Já joguei algumas vezes, cooperativo, não curti nenhuma das vezes que eu joguei, confesso pra você, né? E eu não gosto. Com o Altares, tá me batendo a vontade de treinar. Treinar não, de jogar. Já joguei Altares solo, foi muito bom. E tá me batendo a vontade, assim, mas é mais pela curiosidade, assim. Entre jogar solo, entre jogar cooperativo, sem mestre, e jogar de forma tradicional com mestre, eu confesso que eu prefiro jogar a forma tradicional com mestre. Sendo que, na verdade, o que eu prefiro jogar é solo. O Jefferson Neves perguntou, você sofre ou já sofreu com a síndrome do impostor? Que dica dá pra galera sair desse lugar ruim? Jefferson, eu não sofro nem um pouquinho com isso, mas eu já sofri. Até os meus 25 anos eu tinha muito isso, tá? E a dica que eu dou é uma dica que eu vi, assim, eu vou usar as palavras do Kiko Loureiro. Eu sei que tem muita gente que não gosta, o cara é chato mesmo, sabe? Mas o Kiko Loureiro, em um vídeo dele, ele fala, alguém fez a mesma pergunta. A pessoa falou, olha, eu componho músicas, mas eu não tenho coragem de mostrar, porque eu não tenho muita técnica, também não tenho muito qualidade de gravação. E o Kiko Loureiro falou uma coisa, cara, mostra aquilo que você está fazendo, porque em última instância ninguém se importa, né? E assim, eu entendi o que ele quis dizer, né? Em última instância, cara, a opinião dos outros, ela não deve afetar o que a gente produz. A gente tem que pensar por que a gente produz. Se você quer produzir para fazer dinheiro, aí é outra parada. E aí, gente, de verdade, assim, o RPG não é você tá no lugar errado. Se você quer fazer dinheiro com a sua produção e você quer... Eu não estou falando que você tem que fazer RPG de graça. Eu estou falando assim, se você quer viver realmente disso e viver bem de RPG, cara, tem 50 outras áreas que você vai precisar se esforçar bem menos e ter muito mais resultados. Vamos colocar assim, né? Você tem que ver por que você está produzindo. Por exemplo, eu produzo porque eu tenho ideias e eu só sossego quando eu vejo elas na minha frente. E eu descobri que eu fico muito mais satisfeito quando eu pego uma ideia, eu faço ela porcamente, mas eu vejo ela finalizada. Pô, Tarcísio, você lançou um documento no Word sem ilustração, mal diagramado, mas está feito. Né? Depois eu vou ter o resto da vida para trabalhar em cima daquilo. Daqui 20 anos eu posso pegar aquilo e lançar uma edição. Quando eu ganhar na Mega Sena eu posso pegar 12 mil reais e pegar o maior diagramador do Brasil e pagar para ele diagramar para mim. Mas aquilo está feito. Essa sensação de finalização, sabe? Eu preciso ter isso. E é muito melhor, é muito melhor. Vai por mim, quem tem dificuldade de finalizar algo, termina algo de qualquer jeito e eu te garanto que essa finalização vai ser melhor do que qualquer perfeccionismo que você possa ter. E outra que eu falo é isso, gente, né? Ninguém se importa, sabe? No fim é só a gente mesmo, com a nossa criação e tudo mais. E é muito melhor você finalizar algo do que aquilo ficar parado na sua cabeça, né? Água parada da dengue. E
E pensa nisso, sabe? É melhor você terminar uma coisa porcamente, mas que você vai poder trabalhar de tempos em tempos, do que ficar trabalhando uma coisa indefinidamente e nunca terminar. Então eu acho que o término, a mente humana, ela precisa ter finalizações para ter novos começos. Quando a gente não finaliza aquilo, é como se fosse uma água parada na nossa cabeça. E eu acho que quando a gente estagna essa fonte da criatividade, eu acho que isso faz muito mal pra gente. A Tainá perguntou, quais são os 3 RPG solo que você indicaria para quem está começando? Tainá, eu indicaria o Ronin, do Thiago, o Jornada Espacial, o meu, e o Dominus. O Ronin e o Jornada Espacial, para quem não conhece nada de RPG solo ou para quem não conhece nada de RPG. Porque são 2 jogos em que você não vai precisar criar nada, né? Você só vai precisar fazer uma ligaçãozinha ali e outra aqui, mas a história ela vai se montando sem você precisar colocar muitos elementos e tem regras de rolagem muito simples. O Dominus eu já recomendo para quem conhece bem o RPG e quer ter uma experiência de RPG solo rápida e simples. E aí depois você parte para outros, né? Mas eu acho que esses 3 são bacana. Olha só, o Fábio Duarte fez uma pergunta, né? O que você pensa dos produtores de livros de RPG focarem demais em conteúdo de temática adulta? Poderiam ter mais criadores de conteúdo livre para todos os públicos, não necessariamente infantil. Quando fala adulto é morte, assassinato, inferno, contexto complexo que perde uma bagagem cultural para aproveitar. Cara, que pergunta difícil, Fábio. É uma pergunta muito boa. É complicado porque assim, eu vou falar de mim. Eu particularmente eu tenho zero interesse nisso, né? Eu sempre cito o fato, por exemplo, do livro do Val Passos. O Val Passos, ele é um game designer milhões e milhões de vezes mais completo do que qualquer coisa que eu já tenha feito. E ele tem um jogo muito bom, muito bem escrito, que chama Ceifadores, que é um jogo que eu não tenho a mínima vontade de jogar. E que, enquanto eu lia os Ceifadores, teve várias coisas ali que disparou alguns gatilhos em mim. Então eu acho que é complicado, né? Eu acho que tem que ter todo tipo de conteúdo, logicamente que não seja criminoso, como por exemplo alguns jogos que a gente tem lá fora. Por exemplo, o jogo de RPG do Varg Vikernes, que é totalmente nazista. Isso não pode acontecer. Você não pode ter aquele jogo Fatal, que faz apologia à pedofilia. Isso não pode ter. Mas, logicamente, tem temáticas adultas que não são criminosas, né? Que abordam temas mais complexos e tudo. Eu acho que tem que ter. Eu acho que quem tem essa vontade deve fazer. A única coisa é que tem que ter muito bom senso no que você vai colocar e como você vai colocar. Você não pode simplesmente pegar aquela coisa da Chechênia lá, né? Que nem fizeram no Vampiro à Máscara, né? Que é praticamente um extermínio de pessoas por causa de orientação sexual e querer transformar aquilo dizer que não, isso daí foi uma jogada vampírica para encobrir não sei o que tem. Gente, né? O mínimo de sensibilidade você precisa ter. Aí todo mundo foi mandado embora lá da White Wolf com razão mesmo. Tem que ser mandado embora, né? Achei que foi pouco. Mas precisa ter, né? Eu acho que pode ter sim. Eu não tenho interesse nenhum nesse conteúdo, eu confesso. Sabe, eu não só assim quando é temática adulta, coisas como morte, sofrimento, não, porque pra mim o RPG é aquele descanso, aquele repouso. Eu não quero conflitos morais, eu não quero conflitos éticos, sabe, eu não tenho interesse nessas coisas em RPG, em jogos, né? Então se alguém falar pra mim, cara, tô criando um jogo mó filosófico, que ele debate sobre a vida e a morte, eu falo, cara, manda ver, eu vou divulgar no meu canal, mas eu não vou jogar, tá bom? Posso até ler, mas não tenho interesse em jogar. E acima de tudo que fique claro a proposta do livro. Tem que deixar claro na capa qual que é a faixa etária indicada, o tipo de conteúdo que pode ser sensível, né? Tem que ter tudo isso muito claro na apresentação do livro, tá? Então isso é importante. O Giovanni do Monte perguntou, por que você prefere a cena indie ao mainstream da RPG? Por 2 motivos. Primeiro, por questões econômicas. A cena mainstream de qualquer coisa, o mainstream de qualquer coisa, ele tem a tendência de virar gourmet e se focar na parcela de público que tem mais poder aquisitivo. Então, tudo que é mainstream, ele é por natureza do capitalismo, é excludente. Por exemplo, CD, né? O que é o CD? O que o pessoal começou a fazer na época que tinha CD? Aqueles encartes, aqueles booklets que você dobra, gira, e tinha CD com formato de estrela e tudo. E quem podia pagar aquilo? A mesma coisa no RPG. Gente, vai comprar os 3 livros do D&D pra você ver quanto vai ficar.
né? Então, ou então qualquer coisa que sai no mainstream, ele sai caro. Qualquer coisa, você pode ver. Tem gourmetização. Tudo tem a gourmetização. Então é uma cena excludente por natureza, porque é uma natureza capitalista. O capitalismo, ele sempre vai procurar o público que vai pagar mais. E nessa corrida para quem paga mais, a gente sabe que tem uma galera do RPG, a galera mais abastada do RPG, gosta de coisa de luxo, gosta de caixa dentro de caixa, gosta de miniatura, mas não pode ser com a resina X, tem que ser com a resina Y. Então, o mainstream ele sempre vai privilegiar aquilo que é gourmet e caro e inacessível para muita gente. Esse é o primeiro passo. E o segundo, que a cena indie, por ela não ter essa preocupação comercial tão exacerbada que o mainstream tem, ela tem mais liberdade. Por exemplo, quando a Wizard of the Coast vai lançar um produto, os caras têm que ficar meses e meses fazendo estudo do caso, monta grupo monta grupos para saber qual é a reação das pessoas e faz pesquisa e faz aquilo e investe muito em marketing, até lançar o produto 1 ano, 2 anos depois. Porque os caras, eles estão vendo aquilo que vai dar mais retorno. Na cena indie, se o cara quiser fazer um jogo de pato à meia-noite de um dia e lançar o financiamento desse jogo às 2 horas da tarde do dia seguinte, ele pode, né? Então a cena indie, ela tem uma liberdade criativa que o mainstream nunca terá, nunca serão. O Hudson perguntou, como funciona a tal ditadura com liberdade de expressão defendida pelos bolsonaristas? Aí já, então, não funciona, né, Hudson, né? Não funciona, né? Só que aí a gente sai da política e já entra no fenômeno religioso. Eu costumo dizer assim, que não adianta mais você discutir bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele deixou de ser um posicionamento político e ele virou um posicionamento religioso. E ele tem tudo aquilo que a religião pode ter. Quando a religião é uma coisa muito boa, que pode ter coisas muito ruins, por exemplo, fanatismo, né? Passação de pano, então não tem mais lógica, né? Então não adianta, cara, não tem mais conversa, porque quando entra no campo religioso, deixa de ser uma coisa de argumentação e passa a ser uma coisa de crença, uma convicção arbitrária, né? O que falta para mudar a mentalidade do jogador padrão que só pensa em D&D e comberagem? Cara, o cara que só pensa em D&D e comberagem, ele não vai mudar, Hudson, não vai. Tá bom? Então, o cara não vai mudar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar quem está fora dessa e formar comunidade. E outra coisa que a gente tem que fazer é ocupar espaço, né? Por exemplo, comunidades OSR. Cara, 90% das comunidades passam OSR, passam 99% falando de D&D. Então, tem muita comunidade OSR que, na verdade, são comunidades de D&D. Então, mas são comunidades de OSR e o espaço está aberto para outros jogos. Então, é importante a gente chegar nesses lugares e ocupar com outros jogos, apresentar o jogo do Igor, apresentar o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Então a gente tem que ocupar espaço. E tem muita gente fora desse eixo. Não é a maioria não, viu, gente, né? Acho que... Agora tem perguntas do Flávio, né? Você cria em profusão e por necessidade, isso já está claro, mas o desapego com a forma, a perfeição e o apuro estético, aí o Flávio colocou aqui, a característica é que apesar de presente tem diminuído sutilmente suas criações, concordo, tem diminuído e não me agrada muito essa diminuição não, Flávio, eu realmente tento manter aquela essência que eu gosto muito, que você falou aí. Ó, ela fez uma pergunta, isso tem relação com o autismo, com a vontade de partir para o próximo projeto, com a certeza que pode voltar nele depois ou o quê? Nenhum desses, tá? Eu não acho que o meu autismo ele tem a ver com a parte de criação, né? Eu acho que não tem muito a ver, não. Eu acho que são coisas bem separadas na minha cabeça. Não acho que é o autismo que me leva a criar, ou não sei, talvez influencie em algumas escolhas, mas não vejo muito a ver com isso, não. Vontade de partir para o próximo projeto? Não. Não, também não, né? Logicamente, é bom terminar o que eu já falei em uma resposta anterior, porque eu posso voltar para isso, né? Mas, na verdade, o que me leva a criar tanto assim é simplesmente excesso de ideias. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita ideia e elas vêm o tempo todo, então eu preciso colocá-las para fora. Simplesmente isso. Então a minha principal necessidade de criação é para colocar as ideias para fora. E como eu só quero colocar para fora, a forma, para mim ela importa bem pouco.
acho que o Fábio falou, né? Tem aumentado bastante o cuidado estético, a coisa, mas tá sendo assim. Só tá aumentando porque as ferramentas que eu uso de edição, eu simplesmente estou descobrindo mais recursos, né? Por tanto usar. Tá sendo uma coisa bem nessa mesmo. Mas, assim, pra mim, ainda não tem diferença entre o Cyber Cidades e Synthwave, que é hiper mega editado, diagramado, cheio de cor e tudo, e um documento em Word. Né? Por exemplo, Cyber Cidades em Synthwave, se eu imprimir ele no Word, o texto corrido dele, para mim ele provoca a mesma coisa, a mesma sensação quando eu vejo o Cyber Cidades impresso. Né? Por quê? O que importa para mim foi ter tirado a ideia da cabeça. É isso que é o que me move, tanto na música, quanto na pintura, quanto na escrita. O Flávio ainda perguntou: atacar múltiplas áreas de atuação, criação como escrita, música, game design, artesanato é uma estratégia criativa ou só aconteceu? Os dois, assim, né? Na verdade, assim, eu sempre me interessei muito por artes. Sempre me interessei por artes. Artes na minha cabeça é tudo uma coisa só. E na verdade foi acúmulo, né? Como eu tive uma infância muito limitada financeiramente e uma adolescência mais limitada ainda financeiramente, várias vontades que eu tive ao longo desse tempo, você bota aí até meus 30 anos, simplesmente eram só isso, vontades. E aí quando eu fiz os 30, eu tive um momento de insatisfação muito grande. Não por estar ficando velho, eu adoro envelhecer, não tem problema nenhum. Mas insatisfação de falar, pô, queria pintar e nunca pintei, queria fazer tal coisa e nunca fiz, queria lançar um livro e nunca lancei. E aí eu simplesmente falei, cara, eu vou fazer tudo isso da forma mais tosca possível, mas para ter a sensação de que eu fiz. Sabe, eu não quero terminar a vida com essas pendências criativas. Essa foi isso. O Flávio perguntou: qual a sua criação que considera mais fora da caixinha, inusitada ou diferente? Deixa eu ver, cara. Tem duas coisas que eu gosto bem assim. O primeiro é o jogo Ter Monsters Go, que ele é basicamente um Pokémon Go analógico, que você realmente sai na rua para caçar os monstrinhos. Eu nunca vi nada parecido com isso analógico. E uma coisa que eu gostei muito foi os cenários de bolso. Que é uma ideia bem simples, mas que eu não tinha visto isso por aí. Eu achei bem fora da caixinha. E assim, teve uma saída interessante até lá fora no drive-thru, vendeu bem, né? O Flávio pensou: já lançou algo apenas para a ideia parar de martelar na cabeça, independente da qualidade final? Flávio, isso é o que eu faço o tempo todo. A qualidade final para mim é o que menos importa. O mais importante é tirar algo para ficar martelando na cabeça. O Flávio perguntou: pensa em criar algum evento, torneio anual para ocupar o lugar daquele outro que foi para o limbo? Penso sim, já estou com várias ideias. No começo do ano que vem vai rolar aí, tá bom? Vai ter sim, vai ter substituto sim, né? E já falo que vai ser bem abrangente, vai englobar mais de um sistema. Flávio ainda perguntou a última dele: tem alguém da cena de RPG nacional e internacional com quem gostaria de tomar um café e trocar uma ideia sobre o hobby? Tem sim, né? Você mesmo, Flávio, queria sentar e tomar um café, você gosta bastante de tudo que você fala, tudo que você posta. Né? E as figurinhas aí, né, tarimbadas aí, né? Queria o Jorge Valpassos, queria muito trocar uma ideia com ele, o Thiago, o Rafael, o Caio Romero, todo mundo aí da comunidade, né? A Fernanda Bianchini, que faz uns desenhos maravilhosos e escreve umas gameplays fantásticas. Esqueci o nome da menina que escreveu lá da Bruxinha Magui, né? Pô, que coisa maravilhosa, a menina vai lançar um livro de 400 páginas, cara. Muito sensacional. Então tem muita gente. Internacional, não. Internacional, né, não tenho muito, não. Né, mais da galera de dentro mesmo. O Ronan, grande Ronan, perguntou: qual a façanha mais marcante que um herói seu realizou no RPG solo? Aquela que você nunca vai esquecer. Foi recente. Foi a minha personagem, a Jennifer, do Vampiros do Espaço Sideral, e que ela precisava entrar urgentemente num prédio que estava cercado por homens de preto, né? E ela decidiu entrar simplesmente utilizando o carisma dela, e ela precisava convencer o homem de preto que estava lá. Ela inventou uma desculpa X, que eu não me lembro agora, e ela tentou convencer de que ela precisava entrar lá. E era muito difícil, porque é um homem de preto, tinha outros, ela estava nervosa, estava desesperada, então eu simplesmente fiz a seguinte regra, né?
eu vou rolar 3 dados em vez de 2, ou seja, diminui ainda mais a chance de ter sucesso dentro do sistema, e só vai ser um sucesso se cair 1, 1, 1. E eu joguei e caiu 1, 1, 1, e foi como ganhar a Copa do Mundo, Ronan. Ó, agora a última, né, dessa parte 1, já deu 45 minutos. Você já deixou de jogar ou de gostar de algum jogo graças à personalidade ou postura política do autor? Pergunto porque eu tava de olho no joguinho e peguei asco depois que vi como o autor é babaca. Geraldo, isso já aconteceu bastante. Já aconteceu com os jogos do Marcelo Del Débio. Eu simplesmente não consigo mais jogar nada dele. Tem aquele sangue e glória e fim, né? Que, né, o autor, o cara, ele defende o direito da pessoa se escravizar. Se a pessoa quiser se submeter à situação de escravidão, ela tem o direito, e a outra pessoa tem o direito de explorar ela, porque foi de consenso. O cara falou isso com todas essas palavras. Como é que você vai consumir um jogo de um cara que fala isso? Como é que você vai se sentir bem sabendo que tem um negócio na tua mesa que você deu 40 reais pro cara? Né? Não tem como. E tem outros aí que eu não gostaria de citar, mas, por exemplo, tem autor que eu adorava, e tem ótimos livros, mas que o cara passa o tempo todo falando mal do cenário nacional, falando mal dos financiamentos nacionais, né? E como é que você vai jogar um jogo desse? Como é que você... Então isso acontece, infelizmente, acontece muito. Né? Infelizmente, já aconteceu, olha, várias e várias vezes isso sim. Né? E o caso mais recente, né, que eu já falei ao longo desse vídeo, que é tudo relacionado à Fortaleza de Perdoloc, assim, né? Não consumo mais nada, assim, tenho zero interesse e faço questão de não consumir, né? Então não vou indicar, não vou falar, não vou consumir, não vou jogar por conta dessas questões. Então é isso, galera. Essa foi a parte 1, teve muita pergunta, ainda tem muito mais que eu vou lançar amanhã ou depois, tá bom? Que é menor, que são as perguntas que foram lá na minha timeline. Essas perguntas todas foram da comunidade, tá? Então é isso, galera, um vídeo bem longo, valeu demais!